Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para ser entrevistada, que é o senhor Gilmar. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Érica. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse programa, você vai se inspirar, porque é uma pessoa que tem uma competência muito grande e uma experiência incrível na área do empreendedorismo. E para você conhecê-lo melhor, eu vou pedir para que ele se apresente. Gilmar, conta para os nossos telespectadores quem é o Gilmar. Onde o Gilmar nasceu? Conta um pouquinho a sua história para nós, Gilmar. Ok. O Gilmar é uma pessoa que somos em 4 irmãos, 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velho, um irmão mais novo, onde nós viemos de uma família muito humilde, perdemos nosso pai muito cedo, eu tinha 11 anos, a minha mãe também faleceu aos 58 anos de idade. Então, nós caminhamos, vamos dizer assim, com grandes dificuldades, né, no início de nossa vida. Comecei praticamente com 11 anos de idade, já comecei o trabalho. Com 13 anos, eu já trabalhava numa empresa. E onde você nasceu, Gilmar? Tudo isso aconteceu onde? Isso tudo aconteceu em Jundiaí. Jundiaí. Eu nasci em Jundiaí, cresci e moro em Jundiaí até hoje. Tá. Então foi uma trajetória dentro da cidade de Jundiaí, onde com o passar dos anos eu fui estudando, não avancei tanto nos meus estudos, né? Eu cheguei até o 2º grau, eu não cheguei a fazer curso superior, mas eu fui avançando dentro da empresa onde eu trabalhei. Você começou aos 11 anos nesta mesma empresa ou não? Aos 11 anos você fazia o quê? 11 anos, na verdade, eu trabalhei num ferro velho. Com 11 anos? Com 11 anos. Tá. Com 11 anos, porque o meu irmão é mais velho, ele se casou, já depois de 2 meses que meu pai tinha falecido, minha irmã já era casada, então alguém tinha que ajudar. Certo. E daí eu comecei a trabalhar nesse ferro velho. Quando tinha 13 anos, o meu vizinho arrumou um trabalho para mim numa empresa onde eu comecei a fazer o Senai, né? E daí eu continuei nessa empresa, trabalhei 5 anos e pouco nessa empresa. Fazendo o quê, Gilmar? Eu trabalhei nessa empresa na área de ferramentaria. Tá. Eu fiz um curso de tornearia, fiz curso de ferramentaria, trabalhei. Na sequência, eu já, mesmo jovem, eu me senti um pouco com vontade de crescer. Aí eu me aventurei, saí dessa empresa por um salário bem maior, numa empresa muito pequena. Trabalhei 1 ano e pouco nessa empresa, já fui convidado para trabalhar para uma outra empresa, fui. E aí eu tive uma ascensão relativamente grande nessa empresa. Era uma empresa muito boa, em Jundiaí, no ramo de volantes para automobilística. Nessa empresa, eu trabalhei dentro de uma ferramentaria, onde em 13 anos que eu trabalhei lá, eu tomava conta de 150 pessoas. Isso então, tudo na fábrica? Sempre na fábrica? Sempre na fábrica. Na fábrica. Na época, vamos dizer assim, depois de um determinado tempo, eu trabalhei como ferramenteiro, aí eu passei para o planejamento. Sim. E do planejamento eu passei a supervisão. Legal. Na ferramentaria. Daí, depois de 13 anos dentro dessa empresa, eu fui convidado por um amigo meu que trabalhou comigo nessa empresa para gerenciar uma ferramentaria em São Paulo. Ok. Você já era casado ainda não? Eu já era casado. Já era casado? Já estava com quantos anos mais ou menos? Eu tinha, quando eu fui eu estava com uns 25 anos, eu casei com 21 anos. 21 anos? Muito novo. Muito novo. Casei bem novo. Então eu fui para essa empresa em São Paulo, onde eu gerenciava a ferramentaria e projeto. E esse meu amigo, depois de 1 ano e pouquinho, ele convidou eu para montar o nosso negócio. Como eu já saí dessa empresa com o foco de ter o meu próprio negócio, que eu tinha essa vontade dentro de mim, foi aí onde eu já decidi na hora que eu iria fazer. Certo. Então, esse meu amigo já convidou para a gente comprar alguma coisa, nós fomos atrás, compramos, e daí sim, nós já começamos o nosso negócio
em sociedade. Aí começou a história empreendedora. Aí começa uma história empreendedora. Tá. E isso quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a minha empresa com mais ou menos uns 34 anos. E o que é importante dizer, né, Gilmar, até inclusive para quem está nos assistindo, a importância de antes de iniciar toda a carreira, né? Ter Sim. aprendido sobre o negócio, porque Sim. a gente vê muitas pessoas querendo se aventurar no negócio, mas a importância de conhecer o segmento que vai entrar para atuar, né? Sim, eu me encontrava com um bom conhecimento naquilo que eu fazia, Sim. até porque essa empresa que eu trabalhei me deu uma bagagem muito grande nesse trabalho especificamente que eu atuei a minha vida quase toda, né? E então, quando eu montei meu próprio negócio, aí no início nós, vamos dizer assim, como nós éramos sócios, eu comecei num negócio um pouco diferente do que era o meu exatamente, para depois eu modificar para aquele trabalho que eu sempre atuei, né? Sim. Que eu sempre, foi onde eu aprendi, eu construí assim minha carreira profissional, né? A sua jornada empreendedora iniciou-se numa sociedade e ela se manteve até hoje, até o término? Não. Não, ela terminou-se depois de 4 anos de sociedade. Uma pessoa muito amiga, e só que tínhamos assim pensamentos diferentes. Formas de pensar diferentes. Então isso nos levou a uma dificuldade grande, porque quando nós iniciamos a empresa, eu comecei sozinho. Ele continuou, ele também era um gerente dentro dessa empresa que nós trabalhávamos. Certo. Ele era gerente industrial, eu era gerente de ferramentaria e projeto. Quando eu saí para a nossa empresa, ele continuou lá. Então, quando ele foi para dentro da empresa, depois de uns 2 anos, nós tínhamos dificuldade em fazer todo o negócio funcionar bem. Rodar. Então, o negócio foi piorando. Depois de mais ou menos 4 anos que nós tínhamos iniciado a empresa, eu estava numa dificuldade financeira muito grande. Sim. Por quê? Eu já casado com 3 filhos na época. Meu sócio casado, mas não tinha filhos, e a esposa dele era dentista, então ele tinha um suporte. Sim. Então aí ficou essa dificuldade grande. Sim. Foi aonde nós sentamos, eu e ele, e decidimos que a gente venderia a empresa. Ok. Só que eu tinha isso dentro de mim que eu queria continuar. Certo. Foi aonde eu tomei uma decisão na época, para a época eu diria que foi até uma decisão maluca, né? Porém, foi aonde, o que eu fiz? Eu peguei, entreguei um carro que eu tinha, praticamente novo para ele, e uma dívida com ele. E ele aceitou, né? E eu continuei. E assumiu o negócio sozinho. Assumi o negócio. Inclusive, Gilmar, até um pouquinho, só um minutinho para você continuar essa história, mas eu acho importante porque você toca num assunto de extrema importância. Porque o objetivo do nosso programa é que as pessoas se inspirem nas histórias nossas aqui, de vocês, né, empreendedoras, mas também que o programa seja um apoio para quem quer tomar decisão. O que você falaria para quem quer começar um negócio e pensa em abrir o negócio com um sócio, porque às vezes acha que não tem segurança ou acredita que estando acompanhado de alguém vai me dar mais segurança? O que você diria, Gilmar? Se quiser até aproveitar e falar para aquela câmera ali. Olha, eu diria assim, eu tenho dentro de mim que todo negócio funciona, todo negócio dá certo. Sempre tive dentro de mim isso. E a sociedade também não impede de a pessoa construir um bom negócio, porque eu conheço pessoas dentro do ramo que eu atuei, são pessoas que têm sócios e foram muito bem e continuam até hoje. Então eu diria, a sociedade não impede. Mas o que eu digo que é importante, tendo sócio ou não tendo sócio, o principal que, na minha visão, é foco naquilo que faz. Sempre a pessoa ter muito foco. Foco não é só trabalhar 16 ou 18 horas.
foco é a pessoa buscar entender quando está dando errado, por que está dando errado, e quando está dando certo, por que está dando certo. Então, eu acho que se ela tiver isso, conheço vários exemplos, que se ela tiver isso, ela vai conseguir sucesso. Sensacional, muito obrigada pela dica. E eu diria para você que essa dica vale ouro, né, Gilmar? Porque com tantos anos de experiência, né? Sim. Quanto vale essa dica, né? Mas e aí, você estava me falando que aí você toma a decisão mais maluca da sua vida, talvez? Será que foi? Então, não foi uma decisão mais maluca, mas naquele momento parecia pela dificuldade... Pelo cenário. Pelo cenário, pela dificuldade financeira que eu vivia naquele momento. Porém, existem algumas coisas que acontecem em nossa vida que a gente também não consegue entender. Ou por quê? Sim. Coisas boas ou ruins. Sim. E nesse caso, especificamente, aconteceu um caso, como eu fiquei com uma dívida, aconteceu uma coisa que foi muito boa. Nós trabalhávamos para uma grande empresa, acho que era a única grande empresa que a gente tinha, nós fornecíamos um tipo de peça. Então eu vou pedir para você não contar. Ah, ok. Eu vou pedir para quem está lá em casa nos assistindo, aguardar, porque eu estou curiosa para saber o que foi que essa coisa boa que aconteceu, que eu acredito que depois dessa coisa boa, mudou-se a história, é isso, Gilmar? Mudou totalmente a história. Então, mudou. Fica comigo aí, que o Gilmar, no próximo bloco, vai contar o que é que aconteceu depois desta coisa boa. Ok. Eu te espero. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o empresário Gilmar. Gilmar é de Jundiaí, está contando aqui um pouco da sua história, dividindo conosco tanta experiência, né, Gilmar? Sim. Ele me contou aqui no primeiro bloco que aconteceu algo muito bom e que mudou a história dele. Ele veio passando por um momento difícil durante a sua jornada empreendedora e aconteceu algo que mudou a história. E eu pedi para que você ficasse até aí, propositalmente. Eu falei para o Gilmar segurar e contar para a gente agora. Conta para nós, Gilmar, o que aconteceu aí de bom? Como eu disse, existem coisas incríveis que acontecem e muitas vezes a gente não encontra explicação. Às vezes coisas ruins, mas às vezes coisas boas. Nesse caso especificamente, como eu disse um pouco atrás, nós começamos num ramo um pouco diferente do que eu particularmente atuava, que era o ramo de injeção de peças plásticas. Certo. E eu sempre atuei na área de ferramentaria. Eu construía os moldes que vão para a injeção plástica. Bom, nesse caso, quando nós nos separamos, a sociedade, aconteceu que no primeiro mês existia uma das peças que nós fabricávamos para uma empresa. Era uma peça extremamente lucrativa, altamente lucrativa. Era uma peça muito pequena, mas que nós ganhávamos muito porque nós tínhamos construído o molde, ou seja, nós tínhamos feito a forma. Tá. Ok. Só que nós tínhamos uma produção muito baixa, eles pediam 200 peças por mês. E nessa separação da sociedade, no mês seguinte, veio um pedido de 20 mil peças. Puxa vida. E aí, 20 mil peças, eu fiz as 20 mil peças, entreguei e eles pagaram. Era uma empresa muito grande, eles pagaram. E eu, com esse dinheiro, paguei toda a dívida que eu tinha. Que choque. E daí eu tive folga para continuar o meu negócio, que eu estaria mudando também. Aí eu estaria atuando dentro daquele que foi sempre a minha carreira, né? Novamente, né, o alerta para atuar naquilo que é especialista. Sim. Mas você vê que 20 mil peças... Tanto é que depois de 6 meses eu ligo para essa empresa e perguntei para eles, mas vocês não vão fazer nenhum pedido a mais?
Aí eles explicaram para mim o que aconteceu. Houve um erro de digitalização, que na época era tudo digitalizado, hoje né, é bem mais moderno. Mas houve um erro, como existia, para eles tudo bem, eles pagaram e nunca mais eles iam precisar da peça. Que incrível. Então, incrível. Uma situação que chegou somente para resolver seu problema, né, Gilmar? Chegou para resolver meu problema, exatamente. Então, são coisas incríveis que acontecem em nossas vidas. E daí sim, daí eu dei continuidade ao meu negócio, né? Aí você já estava sozinho na sua... Aí eu já estava sozinho. Okay. Na época nós tínhamos 18 funcionários, né? Não era uma empresa muito grande. Nós tínhamos 18 funcionários, mas aí eu mudei completamente. Ou seja, eu vendi as máquinas e mudei toda a forma da minha empresa. Continuei, mesmo CNPJ, mas mudei naquilo que eu iria fazer. Foi daí, então, que eu comecei a atuar na área que eu sempre atuei, a área de ferramentaria. Eu sempre atuei na área da automobilística e daí eu comecei a fazer um trabalho para buscar empresas grandes. Na região que eu trabalhava, eu queria atingir 4 empresas. Certo. 4 grandes empresas. Então, eu trabalhava buscando... Muito difícil, porque minha empresa era muito pequena. Uhum. Mas depois exatamente de um ano que eu estava buscando essas empresas, uma dessas empresas, uma pessoa que eu sempre conversava com ele perguntou para mim, Gilmar, você quer trabalhar para essa empresa? Posso falar o nome da empresa? Pode falar. É uma empresa grande, Bulhoff, né? E eu falei assim, eu gostaria muito. Aí ele falou assim para mim, ó, tem esse serviço aqui. Você gostaria de fazer? Olhei o desenho, vi que era uma peça um pouco complexa. Ele falou assim, olha, tem 60 dias para fazer. Eu falei assim, tá bom, eu vou pensar e na segunda-feira eu te dou o valor e se eu consigo fazer. Ele falou, não, você precisa dar hoje. Passou o telefone dele e falou, você pode me ligar na minha casa. Então, eu olhei aquilo lá, era realmente complicado. E na hora dele sair, ele falou assim, olha, as 3 empresas que trabalham para a gente, as 3 falaram que é impossível fazer em 60 dias. Tá. Aí eu pensei bem, fui para casa, tal, liguei para ele, falei assim, eu vou fazer, deu o preço, ajustamos o valor, e falei, vou fazer. Falei, nem que eu tenho que trabalhar 24 horas, mas eu vou fazer. Tá certo. Então, e em 60 dias exatamente eu estava entregando o serviço para essa empresa. Essa peça. Tanto é que quando eu entreguei lá, eu pessoalmente fui entregar, ele chegou para mim e falou assim, bom, Gilmar, por enquanto, meus parabéns. Por enquanto, por quê? Porque essa peça dependia é que eu falei, é um molde que tem que ir numa injetora, ele injeta o produto. Sim. Aí, mas injetou, foi bem. Através dessa empresa, eu consegui outras empresas. Tanto que depois de muitos anos de ferramentaria, eu cheguei a trabalhar até mesmo diretamente para a GM. Tá, entendi. Tá? Gilmar, e ouvindo você falar, a gente consegue tirar muitas características empreendedoras, né? Como, por exemplo, a tomada de decisão, sim, né, Gilmar? Sim. Ter realmente a certeza que você toma a decisão, mas que você vai ter que trabalhar muito para você honrar essa decisão. Sim. Né, Gilmar? Que história incrível. Eu, na minha empresa mesmo, teve, com a ferramentaria, praticamente 8 anos. Nesses 8 anos, eu acho que eu trabalhei pouquíssimos, talvez foi o sábado e o domingo que eu não trabalhei. Então, assim, foi muito trabalho. E também, dentro dessa trajetória com a minha empresa, quando eu, vamos dizer, já fui buscando trabalhar com grandes empresas, tanto é que chegou um determinado momento que eu só trabalhava com multinacionais, só trabalhava com multinacionais. E nesse momento foi aonde, quando eu conheci uma empresa aqui, acho que é Salto, aqui próximo, Iberolef. Sim. E foi aonde eu trabalhei para essa empresa e uma pessoa de lá que trabalhava na GM, ele falou para mim, Gilmar, você gostaria de trabalhar para a GM diretamente?
eu falei, bom, dizem que é ruim, mas eu gostaria. Dizem que é ruim porque realmente é difícil trabalhar para a montadora. Não que é ruim, é que a montadora... Exigente. Eles são, além de serem exigentes, eles fazem o pagamento da forma deles. Certo. Então, assim, não é fácil para um pequeno suportar. Né? Não que não seja bom, sim, mas é difícil suportar. Mas, mesmo quando eu fui convidado para trabalhar para essa empresa, a GM, eu tive um desafio muito grande. Imagino. Porque eu tinha passado também por um ano de dificuldades, vamos dizer assim, né? Não muito trabalho, e foi aonde eu comecei a fazer orçamentos para a GM, altíssimos, valores altos, e quando eu menos esperei, chegou um pedido da GM. Mas esse pedido, o valor era muito alto, e a GM sempre pagava da seguinte forma: 90 dias fora o mês. Fora o mês. Não, 60 dias fora o mês. Como que eu conseguiria bancar a matéria-prima? A matéria-prima, todo esse trabalho durante esse tempo, para depois eu receber. Sim. Então quando eu recebi esse pedido, eu cheguei até um amigo meu que tinha uma grande ferramentaria. Falei para ele, olha, eu vou entregar isso aqui para você, porque eu não tinha condições de talvez continuar. Aí foi aonde eu pensei, fui no banco, como eu tinha bastante crédito, ele falou assim, pode ir que eu vou te... E foi aonde que deu certo, e realmente foi assim uma grande virada, inclusive, na minha vida, quando eu trabalhei para a GM. Foi a segunda virada de chave, né, Gilmar? A segunda. É importante dizer que, às vezes, as oportunidades, elas aparecem, mas precisa estar preparado para as oportunidades, né, Gilmar? Precisa. É melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado, né? Sim. Gilmar, você no comecinho da entrevista, você diz assim, que você fez até o seu ensino médio, né? Sim. Chegou no ensino médio. Sim. Hoje a gente vê muito esse discurso, né? Empresas que exigem tantas titulações, outras que não exigem, né? Como foi para você lidar com tudo isso, Gilmar? Você acha que durante essa sua jornada empreendedora, só ter o ensino médio para você foi pouco, foi suficiente? Como é que você vê isso? Se a experiência supre a área da educação, se você tivesse tido uma faculdade, talvez você tivesse menos problema. O que você falaria para quem está nos assistindo? Tá, eu vejo assim, eu acho que é sempre necessário você buscar quanto mais estudo você conseguir, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo que a pessoa, às vezes, ela consiga fazer um curso superior para que ela possa tirar disso daí vantagens nas dificuldades que ela vai enfrentar. Sim. Porém, particularmente, eu acredito que não só isso, mas além disso, a pessoa precisa ter dentro dela uma grande vontade de conseguir conquistar. Sim. Acima de tudo, foco, mas uma grande vontade. Muitas vezes um objetivo. Eu sempre tive um objetivo dentro de mim, que foi minha família. Então, para que eu sempre quis mostrar para minha família algo de bom, e como eu não tive curso superior, eu queria me superar nisso daí. Sim. Então, eu acredito assim, que a pessoa que ela deve buscar sempre, quanto mais estudo ela puder, com certeza, porque isso ajuda demais. Principalmente porque você vai enfrentar, nos dias de hoje, feras por aí na sua frente, que se você não tiver, pelo menos dentro de você, uma facilidade grande para debater com essas pessoas... Vai ser engolido. Vai ser engolido. Então, o estudo pode ajudar muito nesse sentido. É importante. Gilmar, qual é a sua característica mais forte? Minha característica mais forte, eu acredito, assim, eu sou muito decidido e eu nunca acho que não vai dar certo. Essa é uma característica que eu tenho. Positivo. Positivo, eu sou totalmente positivo. Em algum momento você pensou em desistir?
Nunca. Nunca? Nunca. Eu sou uma pessoa difícil de desistir. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, por isso. Faria alguma coisa diferente? Acredito que não. Não. Acredito que não. Muito bom. Gilmar, a gente sempre deixa o finalzinho do nosso programa para que o nosso entrevistado possa agradecer todas as pessoas que o ajudaram a chegar até aqui. Porque a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Sim. A gente sempre tem uma equipe por trás, a gente tem pessoas Sim. que nos ajudam. Enfim, às vezes tem mentores. Você se espelhava em alguém, Gilmar? Ou não? Não. Nunca? Nunca. Nunca me espelhei em ninguém. Eu até tenho uma certa dificuldade dentro de mim. Eu, às vezes, com pessoas que eu tenho um pouco de intimidade, que eu posso conversar, eu falo que, às vezes, eu penso um pouco diferente. Sim. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido. Nunca me espelhei em ninguém, mas eu tenho pessoas, sim, que, como nessa empresa que eu trabalhei, me ajudaram muito, né? Me deram oportunidades, onde eu tive que me superar diante de pessoas, o presidente da empresa, junto numa reunião, onde eu tinha pouca escolaridade, mas eu tinha que, vamos dizer assim, debater com pessoas altamente experientes. Por isso que o conhecimento é importante, né, Gilmar? Sem dúvida, a experiência. Sem dúvida. Então eu vou deixar para esse finalzinho do programa, que você olhe para aquela câmera, tenha a oportunidade de agradecer todas as pessoas que fizeram você chegar até aqui. Ok. Esse é um presente nosso para você, fica à vontade. Bom, acho que, acima de tudo, eu queria agradecer muito sempre a minha família, porque se eu hoje cheguei aonde eu cheguei, se eu consegui coisas para a minha vida financeira e construir uma família, foi com o objetivo principal pela minha família. Então, quando eu iniciei, eu não comecei por mim, eu comecei pela minha família. E ao longo dessa trajetória, existiram pessoas que realmente me ajudaram, né? Uma pessoa que hoje eu até tenho contato com ele, chama Vincenzo Senatori, ele me ajudou muito nessa trajetória, quando eu tomava conta nessa empresa. E depois eu, assim, encontrei pessoas que me ajudaram, né? Pelo trabalho, mas, assim, especificamente eu diria assim, uma pessoa que eu posso lembrar muito bem, que é essa pessoa, Vincenzo Senatori, uma pessoa físico-nuclear, a pessoa extremamente inteligente, capacitadíssima, e a minha família, que nem eu disse, que foi sempre o alicerce, que sempre me inspirou, na verdade, a continuar nas dificuldades e também quando estava tudo bem. Muito bom. É isso aí. Gilmar, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu vou aproveitar os agradecimentos aqui, também fazer o meu, que é agradecer o Salão de Cabeleireiro Cláudia Costa, as meninas, a Cláudia responsável pelo meu cabelo, a Isa, a minha grande maquiadora. Meninas, vocês são incríveis, muito obrigada. E Gilmar, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado, uma gratidão. Érica. Obrigada mesmo. Pela oportunidade, tá bom? E você que está nos assistindo, agradeço você por ter ficado comigo e eu te espero nos próximos programas. Tchau, tchau!